Oi, tudo bom? Bem-vindos todos ao meu vídeo. E eu estou aqui para falar um pouco sobre a lógica global convergente e a perspectiva universal do desdobramento do tempo. Essas duas ferramentas foram desenvolvidas inicialmente pela argentina Alejandra Casado, com base em uma lei física. E atualmente existem muitas pessoas que também estão desenvolvendo alguma ferramenta ou processos utilizando essas duas ferramentas que eu falei para vocês. Mas a ideia é eu tentar contar um pouco da minha percepção desse processo. E é uma coisa tão ampla que cada pessoa vai ter a sua própria forma de perceber e vocês também. Para começar dando uma ideia do que vem a ser isso, eu gostaria de usar o exemplo de um fractal. Fractal é essa imagem que parece uma coisa totalmente abstrata, mas que na verdade faz parte de todos os elementos e estruturas de coisas que estão na natureza, de, por exemplo, uma estrutura molecular, ou a forma como uma onda se propaga, ou sei lá, a textura de uma casca de uma árvore. Todos esses elementos têm essa estrutura de fractal. E quando você olha para um fractal, para uma imagem fractal como se fosse o todo, e você dá o zoom em uma parte específica, você vai ver que aquela parte também está informando sobre o todo. Então eles são totalmente relacionados. O que permite que essa relação se estabeleça tem que ser uma lei de proporções, uma lei que gestione isso perfeita, né? Então, a perspectiva universal do desdobramento do tempo, quer dizer, a lei do desdobramento do tempo, tem a ver com isso, como as partes e o todo estão interagindo de uma forma totalmente harmônica, totalmente coerente. E a lógica global convergente seria como a linguagem que a gente está desenvolvendo, assim, que todo mundo que está fazendo esse processo está desenvolvendo em conjunto, e mesmo quem não está fazendo o processo também inconscientemente também está desenvolvendo. É como se fosse uma linguagem para eu conseguir entender a natureza dessa perspectiva universal. E a partir do momento que eu começo a conhecer mais essa linguagem, eu consigo utilizar essa lógica global convergente para falar sobre todos os assuntos. Para falar sobre educação, música, economia, o que seja. Então, quando eu começo a entender mais sobre essa linguagem, todos esses campos, esses temas começam a me dizer mais coisas. Porque eu estou entendendo como aquela relação do todo e a parte estão funcionando ao mesmo tempo. E não só começo a entender mais sobre cada assunto específico, como, e também porque, justamente eu começo a conseguir interrelacionar todos esses campos. Ok? Para dar agora uma ideia mais específica do que vem a ser isso, eu vou dizer para vocês o seguinte. Isso é só uma das formas de a gente ver. Assim, como eu falei do fractal, se eu pego um fractal, eu posso apontar para qualquer parte dele e eu vou estar falando sobre o todo. Então eu vou falar de uma coisa que tem a ver com tudo. Então eu vou dizer para vocês que a realidade ela está dividida em camadas. Ou planos.
para entender um pouco mais, assim, eu quero dizer com realidade, em realidade, a realidade que eu estou falando é a soma dessa realidade externa, que são as coisas que a gente vê, as coisas que a gente vive, e a percepção que a gente tem dessa realidade externa. Então, quando eu falo de realidade, eu me refiro a isso. A realidade é dividida em camadas. Algumas camadas são visíveis e outras camadas são invisíveis. Ok? Para abrir mais um pouco esse ponto, eu vou usar o exemplo desse copo. O que eu vou fazer é, eu vou partir esse copo em camadas. Ok? Mais especificamente, eu não vou falar desse copo exatamente, mas eu vou falar do modelo desse copo, do design dele, do desenho dele. Não desse copo específico, mas como fractal esse copo específico também está incluído. Como o que eu vou falar é abstrato, eu não vou precisar partir o copo para falar das camadas dele. A ideia que eu quero dar para você é o seguinte. Antes de existir esse copo e antes de existir o design desse copo, não existia o design desse copo, certo? Então, eu vou colocar isso como um ponto inicial. Então, alguém pensou como que a gente poderia fazer um copo assim, assim, assado, e por acaso esse copo, ele se chama, o modelo dele se chama Brasil 34. Brasil com Z mesmo. Então, desse copo que não existia, primeiro se pensou, como a gente pode fazer esse copo? Certo? Então, eu criei um design, calculei quanto da química, sei lá, areia, onde você usa para fazer um copo, que precisa para fazer esse copo, tá. Eu já tenho como eu vou fazer esse copo. Agora esse copo, um copo em si, não está feito. Daí sim, depois de eu já ter como fazer esse copo, finalmente eu tenho um copo em si. Aqui eu estou mostrando como esse copo pode ser visto através de camadas ou planos. Deixei um pouco mais retinho aqui. Então, para esse copo existir, é necessário que antes ele não tenha existido. E na verdade, isso está ocorrendo simultaneamente. Para esse copo existir, ele tem que não existir ao mesmo tempo. Agora, esse ponto daqui, ele não está me permitindo eu ver isso. Por quê? Porque esse ponto, ele está me dizendo como faz um copo. Se eu sei como faz um copo, como que o copo não existe? Então eu perco contato com esse ponto de não existência. E na verdade, tudo que existe possui um aspecto que não existe simultaneamente. Só que este ponto que nos coloca como ele existe veda pra gente essa noção, que é o que a gente precisa recuperar nesse processo. Porque a gente não tem essa percepção da simultaneidade. A percepção que a gente tem é da linearidade. Então, eu vejo o copo como assim, esse copo existe agora, eu comprei esse copo ontem, ele foi fabricado semana passada e foi desenhado aqui. Então, esse ponto que abre, esse ponto que está dizendo como o copo é criado,
ele está criando uma abertura temporal da existência desse copo. Então, se eu pergunto, mas e aqui? O que existia antes daqui? Ah, nada. É justamente o que eu estou falando. O nada que está aqui. Só que essa percepção linear, ela está excluindo essa percepção, que é não linear. E, na verdade, as duas coisas estão ocorrendo ao mesmo tempo. Porque agora eu vou trocar. Vamos dizer que em vez de copo aqui, o que a gente tem aqui é tempo. Certo? Então aqui é o tempo, que é justamente o elemento que está nos aprisionando, de não deixar que a nossa percepção visualize esse ponto. Vamos falar agora, isso aqui não é uma linha de copo, é uma linha de tempo. Certo? Então, eu vou usar esse eixo para falar a mesma coisa. Se o tempo existe aqui, ele tem que ter tido um como, um desenho desse tempo. E aqui eu tenho a existência desse não tempo, certo? Ou seja, esse ponto aqui, o que ele está fazendo? Ele está abrindo o tempo. Ok? Mas para esse ponto aqui, na verdade, tudo que está aqui existe dentro de um mesmo instante. O mecanismo do desdobramento é exatamente esse. Eu tenho esse ponto que não existe e ele se dobra. Esse ponto aqui, ele vai criar um desenho para expressar algo desse ponto. Só que, quando ele cria esse desenho, não é ele que vai viver essa experiência. Ele se dobra novamente e cria um outro ponto. Então, esse ponto daqui, ele está correndo por esse eixo do tempo, vivendo a experiência. Enquanto esse daqui é justamente o que está mantendo esse ponto aqui. A única saída que esse ponto tem é conseguir contatar esse outro ponto. Porque o que ocorre? Como a gente está dentro dessa percepção temporal, a gente sempre tem essa sequência passado, presente e futuro. Então, a gente está sempre vivendo em função do que aconteceu no passado. Então, o passado está me determinando e está me criando os futuros que eu vou ter. Só que esse passado, ele foi aberto por esse ponto. E esse ponto, ele tem uma limitação. Quando esse copo ele foi criado, existem infinitas possibilidades de copos. Inclusive a possibilidade de não fazer um copo. Só que quando eu estou vivendo aqui, esse passado ele tá me colocando um certos limites e chega um certo ponto que esses limites não me servem mais. Por exemplo, se eu estou transitando dentro de um conflito, esse passado vai me estar informando esse conflito e provavelmente todas as alternativas que eu estou visualizando para esse futuro vão estar sendo projetadas nesse passado. Porque esse conflito foi aberto aqui. Como eu não consigo ver esse antes, e aqui esse antes não é em relação ao tempo, é uma noção abstrata, em vez de dizer antes eu vou dizer prévio. Então, como eu não consigo ver esse ponto prévio, eu não consigo sair desse conflito. Então eu fico girando aqui. Então todo que o passado conflitivo que eu tive, eu estou projetando ele para o futuro. Então eu fico preso nessa roda. Quando na verdade, para esse ponto aqui, o passado, o presente e o futuro,
eles existem simultaneamente. E se eu consigo criar um enlace com esse ponto ele tem contato com o futuro. Então, na verdade, esse futuro pode informar um novo passado, porque eu posso abrir esse tempo de uma outra forma. Na verdade, o tempo, ele não foi aberto a 1 bilhão de, sei lá, quantos anos. Ele é aberto a todo instante. A todo instante a gente está abrindo um novo tempo, um novo instante. A ideia aqui é trocar um pouco a minha perspectiva de só estar transitando uma experiência, me abrindo para a noção de que dentro de todo instante existe uma realidade que é não linear e que está me informando com muito mais velocidade, coerência e precisão do que esse passado viciado. Na verdade, eu coloquei esses 3 pontos para facilitar um pouco a explicação, mas a gente tem outros planos que eu vou mostrar para vocês. Como vocês podem ver, eu fui expandir aquele desenho e coloquei outros planos que eu não tinha citado. Esses 3 pontos que estão sendo ligados correspondem àqueles 3 personagens que eu tinha descrito. Esse nosso ponto de não existência, o desenho, e esse que representa, vamos dizer, a nossa visão consciente, física, mas que na verdade, dentro desse plano, eu tenho todos os planos acontecendo ao mesmo tempo. Como essa parte desse gráfico, na verdade isso é um mapa da nossa percepção. Como essa parte do gráfico nos está vedada, pois a gente tem consciência só a partir desse ponto para baixo, então eu coloquei aqui que esses seriam como planos conscientes e esse do inconsciente. Aquilo que eu tinha falado da realidade ser uma junção da nossa percepção com a realidade externa, de certa forma também estão representados aqui. Então, na verdade, o inconsciente ele está invisível, mas ele está muito mais ativo do que os planos conscientes. Agora, isso tem um propósito, porque se desde sempre eu tivesse transitando a minha experiência com a consciência desses planos que são inconscientes, são invisíveis para mim, essa experiência não conseguiria ser levada adiante. Ela ia ser interrompida. Porque eu ia ter noção desse desenho que eu estou entrando, então eu não iria entrar nesse desenho. Mas esse desenho ele tem um propósito, que é eu conhecer o erro através dessa experiência. Então, como agora a gente está transitando num ponto do espaço-tempo em que esses erros já estão cada vez mais visíveis, já me é dada a possibilidade de fazer um enlace com aquele ponto. A ideia é que através desse mapa da percepção eu consiga criar um sistema de comunicação em que eu possa observar como a minha realidade e como essas circunstâncias externas que formam minha realidade
na verdade estão partindo de algo que está dentro de mim, então que eu comece a me observar mais. Porque quando eu começo a me observar, eu estou observando como as minhas percepções estão se formando. Quando eu começo a observar a minha percepção, eu começo a entender melhor como ela funciona. Quando isso acontece, eu consigo transformar, não, quer dizer, não sou eu que estou fazendo isso, não é uma coisa consciente, mas a percepção se transforma mais rapidamente. Porque antes, esse aspecto aqui, esse ponto, estava mais no controle dessa situação. A partir do momento em que eu consigo saltá-lo, e esse ponto aqui vai ser muito mais rápido que esse. Assim como esse era mais rápido que a gente. Por isso que a gente ficava apanhando. Agora a gente tem essa possibilidade com esse mapa de entender esse nosso sistema de comunicação interno, mas que é interno e ao mesmo tempo global. Bom, então aqui eu tenho um sistema de referência com todos os planos e, como eu disse, ele é um sistema de comunicação que ele funciona no nível individual e global. E como eu expliquei a respeito do fractal, eu posso utilizá-lo para ver todos os tipos de processo. Então, esse é um mapa da percepção, de como a percepção está estruturada no universo. Esse é um mapa de como a minha própria percepção está estruturada. E eu posso ver um processo específico, como, por exemplo, a da fabricação de um copo, o de desenvolvimento de uma cultura, um relacionamento, qualquer coisa. Para eu explicar todos os planos, agora eu vou usar, ao invés do exemplo do copo, eu vou usar o exemplo de um filme. Tá? Da criação de um filme. Então, eu já tinha explicado, eu tinha falado como camadas, mas agora eu vou usar a palavra mais oficial de planos. Então a gente já tinha visto esses 3 planos, que eram o da origem, o do desenho, ou identidade, e o plano físico. Então, nesse exemplo do filme, antes de eu vou fazer o seguinte, eu vou partir da parte de cima, da origem, ou seja, eu vou começar do começo e vou abrindo, assim como o movimento do desdobramento. Mas antes de eu começar baixando, só vou dar uma repassadinha nesses 3. Então, para enquadrar nesse exemplo do filme, a origem sempre vai ser esse ponto de não existência. Então, ou vazio. Eu estou partindo daí, e nesse caso, como eu estou falando de um filme, quer dizer, eu não tenho um filme, eu não tenho nada, certo? O desenho, o design, no caso de um filme, na produção de um filme, poderia ser, por exemplo, um roteiro, certo? Então você tem um roteiro, você já tem mais ou menos uma ideia do que vai ser o filme, mas ainda tem um monte de variáveis que podem escapar um pouco para cá e para lá, mas já está um pouco determinado que tipo de experiência que a gente vai ter aqui embaixo, ou seja, que tipo de filme que vai sair no resultado final. Agora, no processo de produção de um filme, o resultado final mesmo é quando alguém assiste. Então, esse plano 1, que é o quando isso parte da origem, é como se o propósito, o destino final fosse chegar aqui alguém assistisse esse filme. Então, aí a gente teria ido do ponto mais abstrato, em que não existe filme, não existe nada, até o ponto em que esse filme existe e alguém está vendo o filme. Certo? Então, eu vou também, enquanto eu estiver fazendo esse movimento,
na descendente falando do filme, a gente pode ter sempre um pouco, como se, em algum cantinho, esse registro de que o que eu estou usando para falar de um filme serve para falar de qualquer coisa. Serve para falar, de novo, do universo. Então, às vezes, eu também vou dar alguns exemplos nesse sentido. Então, nessa essência, a partir da essência, eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum filme. Mas esse observador aqui, ele tem, no plano 6, um campo quântico, que é energia. Essa energia é energia para qualquer coisa. Então, para qualquer propósito que essa essência tenha, há uma energia disponível. Esse campo quântico também a gente pode chamar de potencial. Esse ponto, que é o ponto de hiperconvergência, é um instante que, na verdade, nem tempo tem. A partir desses potenciais, eu tenho possibilidades de futuros. Como se fosse energia elétrica que está na corrente, tudo que você conectar vai te dar uma possibilidade futura, nunca passado. Inclusive, qualquer tipo de passado que você der para alguém é um potencial, sempre futuro. Então aqui eu tenho todas as possibilidades, nesse caso, todas as possibilidades de fazer um filme, certo? Agora, como que eu vou dirigir essa energia? Eu tenho que abordar o tipo de filme que eu quero fazer, que filme que eu vou fazer. Para eu chegar desse potencial a um desenho, eu tenho que empregar alguma lógica. Então eu vou me fazer perguntas. E essas perguntas vão possibilitar que eu crie esse desenho. Então pode ser, por exemplo, que tipo de filme que eu vou fazer? Vai ser um filme em que país? Ou coordenadas gerais. E a partir de então, eu vou poder escrever um roteiro, ou pensar nos principais pontos que vão compor esse desenho do filme, certo? Agora, do ponto de vista, eu posso ver isso como uma lógica, ou também posso ver isso também como uma distorção, porque nesse ponto, esse ponto ele tem todas as possibilidades, então tudo existe como possibilidade junto. Quando eu me faço uma pergunta, eu vou ter uma possibilidade que eu vou escolher. Ao escolher essa possibilidade, eu estou separando essa possibilidade e não todas as outras. Então, isso é uma distorção, porque esse elemento, na verdade, aqui, ele existe dentro de um universo em que está tudo incluído. E quando eu separo ele está numa distorção, certo? No caso de experiências que a gente tem da nossa vida, experiências de separação são: eu estou vivendo uma parte desse todo possível. Só que eu não sou só essa parte. Agora, experimentar essa coisa por separado me permite entender qual é a lógica dessa origem, essa lógica original. Então, aqui eu vou chamar esse plano de lógica. Que no caso seria, por exemplo, a pergunta no caso do filme poderia ser: e se a gente fizesse um filme em que o personagem principal, vamos dizer, estivesse atrás da câmera? Então, ele vê tudo, mas ele nunca vê a si mesmo. Tá. Essa é uma ideia geral. Essa é a lógica que a gente vai trabalhar. É uma ideia original. Certo? Então, a partir dessa lógica, vai ser feito
um roteiro, um desenho. O filme vai começar a criar uma identidade. Esse é um outro possível nome para esse plano. O desenho ou identidade. A partir de então, as coisas já estão um pouco mais limitadas, porque eu já sei, o roteiro vai ser esse, vai ser em tal lugar, tal ator. Bom, agora a gente vai concretizar isso. Eu vou transformar esse desenho em um filme real. Então, eu vou pagar gente, eu vou fechar uma locação, e vai começar a ser rodado o filme em si. Então, esses planos aqui já vão estar falando de coisas mais concretas, certo? Dentro do nosso sistema de referências, esse seria o plano mental. Dentro desse exemplo do filme, seria, por exemplo, eu tenho um roteiro, mas eu tenho falas específicas, certo? Essas falas, elas estão pegando um pedaço desse roteiro e estão concretizando. Alguém está dizendo isso e dando essa ideia. É uma ideia que as pessoas vão poder captar, certo? E o que vão gerar essas falas, essas histórias, né? Essa trama que está sendo desenvolvida nesse plano? Isso vai ser um disparador dessa realidade. Porque a partir desse plano mental, que é um plano que a gente consegue ver nossas ideias, as nossas ideias, elas catapultam, disparam processos químicos no nosso corpo. Então, a ideia, ela é um disparador do plano emocional, que é o plano 2. Saindo um pouco do filme, indo mais para a nossa percepção cotidiana. Então, uma ideia gera uma emoção. E essa emoção, ela se materializa em nosso plano físico. Porque a gente tem alguma reação, ou acontece alguma coisa por conta dessa emoção. Algum processo no nosso corpo ocorre devido a essa química que foi gerada. Então, aqui a gente vai vendo isso como uma sequência de ações que vão dar nesse plano físico. Então, esse plano físico ele vai ser como totalmente concreto. Quer dizer, totalmente concreto. Ele vai ser mais visível que o plano emocional, que é um pouco mais sutil. Que tem acima o plano mental, que é ainda mais sutil. Mas vocês conseguem ver como esses processos estão encadeados? Ok? Voltando para o exemplo do filme, então aqui nesse plano, esse plano 3, seria... Eu estou fazendo o filme, certo? Mas vamos lembrar que o propósito final é que esse filme chegasse a alguém, um espectador, e fosse visto. Então, desse filme ter sido feito até ele ser visto, ele tem que ser distribuído. Certo? Então esse plano 2, ele também tem essa ideia de circuitos, como os circuitos químicos que correm no nosso corpo que estão distribuindo o quê? Eles foram disparados por um pensamento e geraram uma química. Então eu também posso falar que pegando esse exemplo do filme, tais filmes vão gerar mais, por exemplo, salas, vai ter mais distribuição, e outros vão ter vão conseguir atingir uma parcela do público mais reduzida. E o mesmo ocorre com os pensamentos. Algumas ideias, elas pegam a gente mais forte e a gente reaciona mais. Outras nos deixam mais neutros. Mas todas estão mexendo com a gente por quê? Porque, e essa é a parte que a gente não enxerga tão bem, ou essa visão é mais encoberta, porque elas estão dentro de uma identidade. A gente está dentro de uma identidade. Então, quando vem algum pensamento, esse pensamento vai se encaixar ou não naquela identidade.
E isso vai me causar uma carga, vai produzir uma carga no meu corpo. Porque esse observador, que pode ser visto como um programa, está me dizendo que tem alguma coisa errada, certo? E justamente, ele é um programa que ele está querendo desenvolver essa experiência. E lembra que eu falei que como a gente não está conseguindo ver além desse ponto, então esse programa está sendo efetivo e está martelando na nossa cabeça. Então, voltando aqui, depois desse plano emocional, que no meu caso era a distribuição desses filmes, finalmente isso chega ao telespectador e é visto. Então, quando você está vendo o filme, dentro desse filme, que você está vendo só uma tela com umas imagens, todos esses processos eles estão embutidos, alguns mais visíveis, outros menos. Então, você vai perceber as emoções do filme, as ideias da trama, talvez assim os valores que esse filme tenha, ou tipo, esse filme é um filme idealista, um filme comercial, isso está dentro da identidade. E se você for um pouco mais longe, você vai ver uma lógica, tipo, a ideia desse filme foi... certo? Mas todos esses planos, eles estão juntos no momento que você está vendo o filme. Agora vamos dar girar um pouquinho esse eixo aqui. Que a gente está falando de assistir um filme. Mas agora imagine que a gente está num filme. Certo? Então, tem todas essas coisas acontecendo no meu plano concreto. E, de um certo ponto na minha vida, eu estava totalmente tomado por essas situações. Então, eu estava fazendo as coisas porque eu sentia uma coisa, uma emoção, certo? Ou depois eu estou defendendo a minha ideia e tudo. Eu estou vendo essa parte aqui de baixo. E de repente começam a saltar outras coisas. Mas por que eu estou fazendo isso? Então a gente chega nesse... Era o nosso teto, essa é a nossa identidade. E a nossa identidade sempre estava nos colocando certos limites. E a ideia agora é que dentro desse filme você pode ver além dessa sua identidade. Então o processo aqui é de eu conseguir transcender essa minha identidade. Porque essa minha identidade, ela me foi dada. Eu tenho uma identidade que eu tenho que gostar de tal coisa. Meu vizinho tem uma identidade contrária. Então o que isso está criando? Um conflito. Eu tenho que matar ele. Ou isso acontece com dois países. Um país tem uma religião, outro país tem outra. Essa identidade não está permitindo eles entenderem que tudo aqui funciona junto. Tem um sentido fazer a separação até um certo ponto para você entender como essa lógica do conflito funciona. Depois, eu tenho que conseguir integrar. Certo? Então, o ator, dentro do filme, ele tá, por exemplo, triste. O personagem do filme, ele tá triste ou ele tem uma reação. Mas o ator não tá tendo essa mesma emoção. A gente pensa às vezes, o ator é muito bravo, não sei o que. Nada. Ele tá passando aquela emoção e ao mesmo tempo tem um outro aspecto dele que tá olhando aquilo. E talvez ele esteja se divertindo. Então imagina que a mesma coisa está acontecendo com você. Quando quando algo de muito ruim está acontecendo na sua vida e você tem uma carga muito forte emocional ou tem algo que você acha que está muito errado ou que seja, esse é só um lado da moeda. Tem outro que a gente não está vendo. Por quê? Porque a gente está dentro dessa identidade. Então é uma questão de decisão pessoal de saltar esse obstáculo agora e começar a ver outras coisas. Então vai acontecer, vai mexer com o meu emocional, só que ao mesmo tempo eu estou habilitando um outro observador que está vendo esse emocional. Então eu estou me observando. Aquela ideia que eu dei aqui do filme era de que imagina que o ator, o principal, o observador principal, está atrás da câmera, então ele nunca está se vendo. Então é como isso. A gente tem um aspecto nosso que está atrás. Ele nunca está se vendo.
E se agora a gente virar e olhar para trás? Então, em vez de ficar olhando para fora as coisas que estão acontecendo, olhar para esse ator que tá vendo tudo e ver a coisa por um outro ângulo. Essa é mais ou menos a ideia. Como a gente tinha visto, a partir desse ponto aqui, era aberto o tempo. Como isso é feito? Como esse sistema vai funcionar? Para a gente ficar sob a ilusão dessa abertura temporal. É que, a partir desse plano da lógica, ou, como eu também disse, distorção, vão ser criados certos, certos marcadores, um marcador para cada plano, que é como se fosse um programa. E esses programas nos dão uma ilusão, e essa ilusão ela está involucrada no nosso padrão de sobrevivência. Então, se criam mecanismos, e esses mecanismos todos vão bater aqui embaixo em um instinto de sobrevivência. Então, esses quatro planos conscientes, esses três planos conscientes mais esse plano subconsciente, eles têm esses marcadores que sempre vão ativar algo dentro do nosso sistema para nos alertar que a gente está correndo perigo, ou essa sensação de medo. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que a gente está saindo desse desenho pré-determinado. Então, quando a gente está vendo, transitando, a humanidade transitando sua existência, uma certa etapa estava muito bom eu ter esses instintos que estavam me protegendo. Mas a partir de um certo ponto, esses instintos já começam a ser limitantes demais. E eu estou dentro desse script que sempre parece se repetir. Então começa a me chegar do outro lado do futuro uma intuição. O instinto ele sempre vai estar, vai ser perceptível em alguma coisa que está na minha realidade externa. É uma coisa visível que eu posso apontar e falar, eu estou fazendo por causa daquilo. Você não está vendo o perigo? A intuição não. A intuição, ela vem de algum lado que eu não consigo saber por que eu estou fazendo aquilo, mas eu estou. Então, os futuros estão trazendo para mim, essa intuição do que está vindo do futuro, está me trazendo uma informação nova. Eu, juntando essa intuição e esse instinto, na verdade, equilibrando os dois, eu vou estar no presente. Porque ao mesmo tempo que esses mecanismos de sobrevivência estão me dando informação, não é que eu estou os ignorando, eu vejo esses mecanismos, mas eu não estou completamente validando-os, porque eu estou aberto às novas possibilidades que estão chegando. Então, aqui, esse é o único ponto, o presente é o único tempo que realmente existe. Tanto o passado como o futuro são uma ilusão, porque só o presente está dentro desse instante. Então, a chave de a gente conseguir ativar esse sistema de comunicação de forma completa é a gente conseguir parar nesse ponto ponto presente, que é o que a gente chama de ponto zero. Então, dentro desse ponto zero, eu não estou sendo afetado por essas informações, porque eu estou sendo afetado por esse emissor. Então, eu vou talvez explicar num outro vídeo mais detalhes sobre todos esses chamados erros e esses marcadores, e de como percebê-los, de como a gente faz essa que a gente chama de sair dessa identidade.
E também falar mais um pouco sobre esse ponto zero, mas entender que esse ponto zero é a chave. Na hora que eu me planto aqui, eu me alinho com esse eixo. Então o que vai acontecer? Esse plano aqui ele vai ser sincronizado. O futuro e o passado vão estar informando esse presente e então eu vou ter sincronizado esse plano. Todo plano a plano vai ser sincronizado, todos os planos, do 1 até o 7. Então, continuando, depois que eu sincronizei todos esses planos, finalmente, esse eixo como um todo, que é o eixo do ser, vai ser sincronizado através dos 3 personagens que a gente viu tanto. Então a gente foi de 1 a 7, e quando eu sincronizo aqui, eu tenho esse 8. É como se o observador, esse observador original, tomou toda essa informação e ele tem já uma nova versão pronta para ser baixada em um novo instante. Então essa informação vai baixar 7, 8, 9. O que é o 9? Vendo aqui de cima, o observador original vendo de cima, esse campo de potenciais, o 6 ao contrário, vai estar como um 9. Do ponto de vista desse observador, que é hiperconvergente, todos os pontos, todos os potenciais são baixados já como um propósito. Desta percepção daqui, muitas das coisas que estão sendo baixadas, a gente não vê o propósito. Então é como se a gente estivesse vendo uma energia baixar. E pode ser uma energia boa ou uma ruim, mas é energia. E, como eu falei, o ponto zero é lógico. Então a gente tem que passar essa instância energética. E daqui vai baixar uma outra informação lógica. E vai, então, chegar ao 10º plano, que é o plano 1 em ponto zero. Então esse é como se fosse um ciclo completo. Bom, já tendo explicado para vocês todos os planos, também vou dar essa dica de... vocês podem assistir também o vídeo 2 da Alejandra, que ela explica todos os planos bem completinho. E esse vídeo está legendado em português. Eu acho também interessante esclarecer que tudo isso que eu estou colocando aqui, ele acontece dentro de um processo de autorreferência. Ou seja, cada pessoa vai tomar essa decisão de integrar e assumir esse sistema de referências ou não, e vai ver dentro de si mesma como essa realidade externa, o que essa realidade externa está informando você. E dentro desse enfoque, cada pessoa tem uma contribuição única ao todo. Mas desde que isso esteja sendo feito a partir dessa autorreferência. Então, isso não é uma informação, não é uma coisa que você toma e você aprende, você decora ou você entende, porque o entender fica meramente nesse plano mental, que é o que a gente vai utilizar nossa mente para entender, mas ativando o mecanismo de soltar essa percepção,
que a gente sabe que ela, isso aqui é o zero, isso aqui é o erro que está se formando. Então essa é a margem de erro dessa percepção. Então se o que eu estou falando aqui tem uma margem de erro também. Eu assumo isso. Então quando você toma isso, se você toma isso como uma informação, isso não vai te dar um processo. Ok? Isso tem que ser vivido, integrado. Porque isso é uma coisa muito genuína. Você está acessando esse sistema de comunicação que a gente tem dentro da gente com o universo. Então, não é alguém que vai te dizer o que fazer, o que não fazer. É um processo de cada pessoa assumir isso como uma decisão. Se você sente essa ressonância, então você toma essa decisão que é de derivar ou soltar a sua percepção para que, através desse sistema de comunicação, desse sistema de referência, uma nova versão possa ser baixada a cada instante. E isso é um processo, então não é uma coisa que você vê hoje, amanhã você já tem um resultado, e também não é uma coisa para ter resultado, porque, de novo, qualquer noção de resultado estaria dentro de um plano que está fazendo comparações e que está esperando um resultado para agradar a sua identidade. Então, é importante ter essa percepção de do que está se falando aqui. Assim, durante o dia, quando a gente está desperto, esses observadores aqui desses planos conscientes estão mais ativos. Então, eles estão como censurando ou controlando mais. Mas durante a noite, quando a gente vai dormir, esses observadores que estão ativos o tempo todo, mas que a gente não deixa esse espaço para esse canal aberto durante o dia, à noite eles estão muito mais ativos. Então, quando eu vou dormir, se eu tenho essa decisão de entregar a minha percepção para esse observador original, então, a partir desse momento, eu estou começando o meu processo. Porque tudo que acontece no meu dia, eu estou vendo, eu estou agindo, mas eu estou sempre com aquele pensamento, como no exemplo que eu dei do filme, de que isso é uma coisa que está acontecendo que eu estou vendo. Mas tem outra coisa que eu não estou vendo e que alguém pode ver melhor que eu. Então, essa é a chamada derivação noturna. Então, antes de dormir, eu entrego toda a minha percepção. E a partir daí, começar um processo. Cada processo é diferente. E vai ser um processo de transformação da percepção. Não é a partir de resultados e a partir de querências, mas a partir de uma maturidade de você assumir que você é uma pequena parte de um grande todo e que nesse momento faz mais sentido eu estar vendo as coisas de uma perspectiva global, universal, do que da minha perspectiva particular. Espero poder fazer um vídeo em que eu vou estar explicando algumas dessas coisas mais a fundo, principalmente falando daquilo que eu falei dos erros, essa questão da identidade, que é um primeiro passo muito importante, porque a gente só começa a ver e transitar essa lógica mesmo depois que a gente pelo menos saiu um pouco desse controle e dessa identidade. Então, aí a gente abre um espaço de observação e é isso.
Bom, mais uma vez, obrigado e a gente se vê.